Vamos no jardim lá, tem algo esperando, de ponta cabeça, onde colocou. Existe um desenho que me ensinou mais sobre crescer do que muita gente que tá ao meu redor. E o mais estranho é que eu só fui perceber isso muitos anos depois. Esse desenho foi Hora de Aventura. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram ou têm ainda algum desenho infantil que te marcou muito? No meu caso, eu tive, e foi o que eu já falei antes. Hora de Aventura. Acho que esse desenho ele se tornou tão especial para mim no momento em que ele fazia parte da minha época de criança. Eu chegava da escola, dormia tarde e acordava assistindo Hora de Aventura. Era algo mágico acompanhar Finn, um humano, e seu cachorro Jake com seus poderes elásticos. Além deles, eu sempre ficava com raiva quando o Rei Gelado raptava as princesas. Mas ao mesmo tempo ficava incrivelmente fascinado com o heroísmo do Finn, fazendo de tudo para salvar aqueles que estavam em perigo. Era naquele lugar que eu aprendia o verdadeiro significado do que era um coração valente. Sabe quando você esquece de tudo e foca só naquilo à sua frente? Era tipo isso. Eu esquecia das tarefas e das responsabilidades que eu tinha só para poder ver mais e mais episódios. Às vezes, eu só queria entrar no reino de Yu e participar das brincadeiras, me divertir naquele jardim junto com os meus dois personagens favoritos. Só que eu nunca percebi o quanto esse desenho me ensinava a ser quem eu sou hoje. Eu nunca percebi que ele moldava o jeito que eu tratava as coisas. Pra mim, Hora de Aventura era só algo divertido e às vezes sem noção, como a grande maioria dos outros desenhos. E em partes eu não estava errado. Realmente as primeiras temporadas eram mais simples e focadas no humor. Mas eu não tinha reparado quão a série se transformava junto comigo. Agora, para começar de verdade, Hora de Aventura não era apenas um desenho para crianças como todos imaginavam. Ele é muito mais complexo e profundo do que isso. Podemos ver essa profundidade em personagens como o Rei Gelado e a Marceline, em que cada um tem a sua história, que possuem medos, traumas, felicidades e até tristezas. Mas que, pra mim, era imperceptível na época. Acompanhar a história de Marcy com o Simon, os pais do Jake e do Finn, e até mesmo coisas simples, como o episódio de um simples cavalo que rodava numa bola chamado James Baxter, me fazia refletir como eu enxergava o mundo naquela época. Com o passar do tempo, esse desenho moldou meu caráter. Quando eu era criança, eu queria resolver tudo. Achava que sempre existia uma resposta certa para cada tipo de problema. E agora, olhando para trás, eu era muito parecido com o Finn. Só que, conforme ele errava, sofria e também amadurecia, eu acabei percebendo que crescer não é ter todas as respostas. Eu achava que era um herói igual a ele, mas não um herói verdadeiro, e sim aquele herói que acreditava que tudo se resolvia, independente da situação. Eu era ingênuo como o Finn, achava que tinha a resposta e a solução para todas as coisas. Só que, assim como ele, eu não sabia que ser herói não tinha nada a ver com isso. E eu aprendi com o tempo. Eu aprendi com ele. Conforme a série passava, o Finn ficava mais maduro. E assim ele aprendeu que o heroísmo de verdade era o ato de, na verdade, aceitar os problemas e as tristezas que aparecem. Porque eram coisas normais. Nenhum herói é perfeito em nenhum aspecto. Essa humanidade foi repassada para mim. E dessa forma, eu crescia. Fora tudo isso, as músicas da Marceline eram impecáveis, só que eu nunca tinha percebido. Cada som era uma poesia sem tamanho, com ideias absurdas demais para um pequeno gafanhoto como eu entender o que estava acontecendo ou o que estava sendo dito. Eu era claramente um desses que não entendia nada do que estava acontecendo. Mas independente disso, tem coisas que você só percebe quando assiste de novo.
E é nisso que você olha as músicas como Tudo Permanece e fala, cara, que letra maravilhosa. Pode ser uma simples canção de um desenho, mas é muito lindo ao mesmo tempo. E não é só ela, não. A gente tem outras várias músicas, como, por exemplo, Sou Seu Problema, em que ela fala de problemas com a Princesa Jujuba, com a Bonnie. Temos também Quando Não Lembrar de Você, que fala mais sobre sua história com o Simon e como tudo chegou no que é hoje. E várias outras músicas, não só essas. Afinal de contas, ele consegue ter sua graça, ele consegue ser engraçado, mas também emocionante, filosófico e bastante humano ao mesmo tempo, apesar de não haver humanos na Terra de Yu. Olha, acredito que não é exagero dizer que Hora de Aventura mudou a minha vida. Ele me ensinou a crescer, já dizia o Bimo. Será que crescer só muda o corpo? Ou muda a alma também? Ai, eu acho que eu podia continuar igualzinho para sempre. Hoje, com segurança, eu afirmo que a alma também muda, Bimo. E você, o Finn, o Jake, a Marcy, a Bonnie, o Simon e tantos outros personagens me ensinaram tanta coisa que eu nem sei como eu posso agradecer, caso vocês pudessem me ouvir. Eu aprendi o que é amar com um relacionamento conturbado do Finn com a Princesa de Fogo. Aprendi a não deixar a ansiedade me consumir com as reflexões do Jake. Aprendi com a Marcy e a Bonnie que o perdão é algo essencial pra gente viver. Aprendi com o Simon e a Beth que sempre há uma luz para continuarmos. E, afinal, eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi a amar meus pais, assim como o Finn amou sua mãe Minerva, mesmo após tantos problemas. Ah, e também não posso me esquecer de algo extremamente importante. O Finn e o Jake, eles me ensinaram o que é uma amizade verdadeira. O que é ter um irmão de outra mãe. Essa parceria é tão valiosa que eu poderia dar a minha vida por ela. Sabe, o Finn me ensinou até mesmo que não devemos desistir diante de desafios que parecem gigantescos, assim como o Lich parecia ser. Nessas horas, o coração precisa estar firme e também corajoso para lidar com todos os medos. São tantas coisas. Hora de Aventura sempre vai fazer parte da minha história, da infância até a vida adulta. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grato por isso existir. É algo tão especial que marcou minha vida para sempre. E eu queria fazer um vídeo digno de mostrar essa gratidão. Só que creio que com poucos minutos eu nunca vou ser capaz de colocar isso em alguma mídia. Meu sonho era poder viver aquilo na pele, caminhar pelos gramados e conversar com os personagens. Mas, mesmo que não tenha sido desse jeito, eu sinto que eles estão comigo em forma de ensinamentos e boas lembranças da minha calorosa infância. Eu amo cada detalhe, guardo cada cena no fundo do meu coração. A música Tudo Permanece, da Marceline, nos fala que, independente se deixarmos algo no mesmo lugar por anos, ele ainda muda, mesmo que levemente. E eu afirmo com todas as palavras, você não está errada, Marcy, pois toda vez que eu vejo um episódio sequer desse desenho, eu percebo sutilmente o quanto eu gosto ainda mais da Terra de Yu. Talvez seja por isso que Hora de Aventura nunca deixou de ser meu desenho favorito. Talvez seja porque toda vez que eu volto para Yu, eu encontro uma versão diferente de mim mesmo deixada naquele lugar. E isso é exatamente o que acontece quando algo realmente muda na nossa vida. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Essa foi a minha carta aberta ao desenho que mudou a minha vida.